E aí, pessoal da segunda série, vamos para mais uma aula de trigonometria? O assunto de hoje, gráficos de função seno. Hoje nós iremos aprender a esboçar um gráfico da função seno e estudar alguns conceitos ligados a essa função seno. O gráfico da função seno, junto com a função cosseno, esses dois gráficos são bem parecidos, viu, pessoal? Então, se você aprender bem a esboçar o gráfico da função seno, você tira de letra o esboço do gráfico da função cosseno, é bem tranquilo. Também iremos estudar, além dessas duas funções, seno e cosseno, iremos aprender a esboçar o gráfico da função tangente, isso mais para uma aula futura. Então, nosso objetivo hoje é identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades. Bom, aí tem um exemplo aqui que é padrão, a gente esboçar ele, que é f de x igual a seno de x. Poderia também, pessoal, ao invés de aparecer f de x, eu já falei isso para vocês, f de x é o que? É y. Pode aparecer assim também. Ó. Y igual a seno de x. O nosso primeiro passo é montar uma tabelinha. Vamos fazer isso aqui. Ó. Aqui você escreve x, aqui você escreve y, e aqui no meio você irá escrever a função. No caso, a nossa função, tudo que está aqui, ó, depois do y, ok? Ó, f de x igual a seno de x. Eu pego só o seno de x. Então, pode vir y ou f de x, tá certo? Então, aqui vai ficar seno de x. E, para a gente determinar os valores aqui, a dica é você trabalhar com esses valores aqui. Olha só aqui, ó, 0 graus, 90 graus, sentido anti-horário, né? 180, 270 e 360 graus. Como é uma circunferência de raio 1, então ela corta aqui no par ordenado 1 e 0. Aqui é 0 e 1, relembrando. Aqui, menos 1 e 0. E aqui, 0 e menos 1. Ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Pessoal, pega logo essa dica aqui de cara. Vocês irão trabalhar com esses arcos aqui, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Certo? Trabalhe com esses valores sempre, pois assim você consegue, com êxito, o seu gráfico da função seno, função cosseno, e retirar algumas propriedades que nós iremos ver depois de esboçar o gráfico. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui no meio. Olha só, vamos lá. Aqui, ó, seno. Tudo que tiver na frente da palavrinha seno, você ignora e joga aqui, ó, 0 graus, tá? Aqui, ó, eu peguei 0, agora eu vou pegar 90, depois 180, depois 270, e aqui, fechando, passou uma linha aqui, não tem problema. 360. Lembrando que seno é o eixo em pé, ó. Esse é o eixo do seno. E aqui, cosseno. Então, olha só, gente. Seno de 0 graus. Seno é o segundo valor. Seno de 0 graus é 0. Então, como eu falei para vocês, na frente do x aqui, ó, não tem nada acompanhando o x. Aqui é como se tivesse o coeficiente 1. Ó. O x aqui, ó, é 0. Então, você repete aqui, ó, 0. Ó, x agora é quem? 90. Escreve aqui, ó. X agora é 180, que é 90. Aqui 180. Aqui, ó, x é 270 e 360 graus. Agora, voltando ao que a gente estava comentando aqui no início. O seno de 0 é o segundo valor. 0 graus é quem? É 0. Então, você escreve 0. O seno de 90 é quem? É 1. Então, você escreve 1. Aqui, o seno de 180 é 0. O seno de 270 é o menos 1, olha aqui. E o seno de 360, que é o mesmo 0 graus, é quem? É 0. Seno é sempre o segundo valor no par ordenado. Então, aqui é 0. Bom, então nós temos os valores aí. É claro que nem sempre vai ser assim, viu? Eu sei que essa aqui é de início, é de entrada aqui para a gente entender o conteúdo. Geralmente aparece um carinha do lado do x aqui, ou alguém aqui na frente do seno, né? Aqui, ó, multiplicando a palavrinha seno, tá? Então, mais adiante, a gente vai ver outro exemplo e vocês poderão perceber isso. Agora, vamos para o nosso gráfico. Eu vou fazer nesse espaço, vamos lá. Sem régua mesmo, viu, pessoal? Vamos lá, vamos para a gente ganhar tempo aqui, né? Então, aqui, ó, é o eixo X, aqui é o eixo Y. Imagina o seguinte, pessoal. Eu pego essa circunferência, essa volta dela, ó, 0 a 360, e estico ela aqui, ó. Então, o eixo X é como se fosse a circunferência aqui, ó. É como se eu esticasse ela, eu estiquei ela aqui, ó. Tá? Então, aqui é 0 graus, bem aqui, tá?
Eu vou colocar esse espaço aqui para a gente entender bem. Olha aqui, eu estiquei ela aqui, né? Então aqui eu começo aqui, ó, 0 graus aqui, né? Aqui 90, esse espaço aqui 180 graus, olha aí, 270 e aqui 360 graus. Poderia também aparecer na forma de π radianos, aqui 0 graus seria 0. Poderia não, viu pessoal? Geralmente aparece na forma de π radianos, então 90 graus, como 180 todo mundo sabe que é π, é a meia volta aqui, ó, é π, então 90 é π sobre 2. Aqui seria 3π sobre 2 e 360 2π. Então, ao invés disso, no formato de graus aqui, você poderia ter π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? O primeiro ponto aqui, ó, que nós temos é esse par ordenado aqui, ó, 0 graus e 0. Ó, x é 0 graus, como eu falei, a circunferência, tá? É claro que eu trabalhei com os valores aqui da primeira volta, mas essa circunferência, como eu falei, esses ciclos continuam, né? Aqui seria menos 90, menos 180, de 90 em 90 aqui. No caso, seria menos 90, menos 180, né? Diminuindo. Beleza, então eu tenho 0 graus e 0. Esse é o primeiro ponto aqui, ó. 0 graus e 0 está aqui, ó. Eu vou, bem aqui, eu vou marcar o valor 1. Deixa eu marcar com a caneta azul. E aqui menos 1. Então, 0 graus e 0 está aqui. O próximo par ordenado, 90 graus e 1. 90 graus está aqui, 1 está bem aqui, ó. Então, eu marco aqui. Agora, 180 graus e 0, está bem aqui. E o próximo, 270 e menos 1. 270 está aqui, menos 1, ó. Aqui para baixo, no eixo Y. Pontilha aqui até eles encontrarem. De forma paralela ao eixo X, o pontilhado. E esse pontilhado aqui, paralelo ao eixo Y. Agora, o próximo, 360 graus e 0. Esse é o próximo par ordenado. 360 graus está aqui. O 0 do eixo Y é onde X corta aqui, ó. Bom, então esses são os pontos que nós temos aqui, ó. Aí você, olha só, você sempre vai começar, deixa sempre um pedacinho aqui desse gráfico, ó. Ele vem aqui, faz isso aqui, esse movimento, ó, tá? Olha aí e continua. Se a gente fosse continuar aqui, pessoal, olha só, o próximo aqui, ó. Que isso aqui, ó, esse pedacinho passando, indica que esse gráfico, ele continua. Ele vai continuar aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui seria quem? Menos 90 e o menos 1. Ó, o menos 90 aqui no sentido horário aqui, ó, menos 90 é esse, ó, 0, menos 90, não é assim? Então, seria o menos 1 aqui, ó. Aqui o 360, uma volta, ó, 360, sentido anti-horário, uma volta completa. Com 90, vai para quanto? 450. 450 graus, mais ou menos aqui, então, quem que a gente iria encontrar aqui? O 1. Então, seria mais ou menos aqui. Então, isso aqui continua, ó. Isso aqui continua, vai assim, tá? E vai com esse movimento aí, ó. Chamado de função senoide também, tá? Agora, 4 conceitos importantes aqui que a gente precisa saber. Vamos lá primeiro, o período. Deixa eu anotar bem aqui, ó. Bora lá, período. O período, pessoal, é de quanto em quanto esse gráfico ele se repete. Olha aqui, eu comecei aqui, ele veio, tal, aqui, né? Vem, faz isso aqui, continua aqui, ó. Bom, se eu perceber aqui, ó, o primeiro valor que eu tenho, 0, ele está subindo, aí de repente ele desce, ele começa a subir de novo. Olha só, de quanto em quanto ele se repete? De 0 a 360. Então, o período aqui é 360 graus ou 2π, né? Π é 180, 2π, 360. Geralmente, nas provas, aparece na forma de π radianos. Por isso, eu coloquei ou 2π. Para você não ter dúvida, você pode pegar esse menos esse aqui, ó, o último menos o primeiro, tá? 360 menos 0, 360. Ah, mas sempre vai ser esses? Não, nem sempre. Vou mostrar depois para vocês. Nem sempre serão esses valores. Você trabalha com esses valores, porém você pode encontrar outros aqui para x, ok? A imagem, conceito agora de imagem. A imagem é o eixo y, o valor máximo e o valor mínimo que essa função assume. Olha só, o máximo que ela pode assumir pelo comportamento dessa senoide é o 1 e o menor valor é quem? É o menos 1. Então, a imagem, intervalo aqui fechado, do menos 1 ao 1. Essa é a imagem. Agora, o outro conceito também importante, ele é mais para mais um conceito de física, mas eu vou mostrar para vocês, é a amplitude. A amplitude é o seguinte, é você ver a altura aqui, ó. Imagina que um lugar aqui onde você corta e fica o mesmo pedaço do gráfico para cima é o mesmo para baixo, ó.
A mesma altura aqui, a mesma altura aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o eixo de simetria é onde divide esse gráfico exatamente ao meio. Vou até anotar primeiro. Olha aí, ó. Eixo de simetria, bem aqui. É onde que se eu passar aqui, tipo uma faca cortando, eu estou cortando ao meio. É aonde, ó? No Y. É Y igual a quem? Zero. Aqui é 1, aqui é menos 1. Então, aqui bem aqui eu consigo cortar esse gráfico ao meio. Então, o eixo de simetria é Y igual a 0. Agora, eu sei que esse lugar aqui corta esse gráfico exatamente ao meio. Então, desse lugar aqui, que é a metade aqui dele, é bem no meio dele aqui, para cima aqui, ó, eu tenho que valor? Eu tenho 1. Então, a amplitude aqui vale 1, ok? É um conceito mais estudado em física. Eu nem precisava cobrar isso aqui, mas eu vou aproveitar o momento e mostrar para vocês. Isso é estudado em ondulatória, em física. É importante vocês já entenderem. Então, basicamente é isso, tá? Vocês têm que saber do gráfico da função seno. É claro que mais adiante, em aulas, quando vocês estiverem mais craques nisso daqui, função seno e cosseno, que 90% das questões são essas funções, pode aparecer para você a lei já pronta e você ter que tirar alguns elementos ali que referem-se às propriedades dessa função. E a gente vai ver isso em aulas futuras. Bora esboçar mais um outro. Olha aí direitinho. Anota aí no caderno de vocês, tá? Beleza? Vamos lá. Uma dica também aqui, ó, do eixo de simetria. Repare que aqui, ó, eu tenho 0 e esse valor do meio aqui, ó, na função seno, sempre aqui, ó, vai repetir, ó. Então, esse valor do meio aqui é o eixo de simetria, tá bom? Esse outro exemplo. Agora a gente vai estudar uma função um pouco mais, com mais elementos nela, né? Aqui eu mostrei para vocês aqui, genérica, né? f de x igual a seno de x ou y igual a seno de x. E se aparecer valores aqui? Então a gente vai ver isso agora. É a função mais completa, digamos assim, do tipo f de x. Pode vir alguém aqui, ó, somando ou subtraindo, né? A menos um valor, né? Esse valor pode ser negativo, que multiplica seno, e do lado do x tem um carinha multiplicando, que eu chamo de k. Quem aparece multiplicando x é chamado de k. Mais n. Esse n geralmente aparece em pi radianos ou em graus, ok? Geralmente aparece nesses dois formatos. Então, nós temos aqui, esboçar o gráfico y igual a 2 seno de 3x. Repare que o carinha que está multiplicando x é quem? É o k aqui, ó. O 3 aqui, ó, é o k. O b vezes seno é o 2. Olha o 2 aqui. No caso, ele é positivo, né? Não aparece nada aqui. O carinha chamado a não tem. Se tivesse aqui um valor aqui, seria esse valor tal, mais 2, porque ele é positivo, né? Aí o mais apareceria aqui, separando esses termos. Não é o caso, tá bom? Então, não temos o A vale 0. O B é o cara que multiplica seno, é o 2. E o K é o cara que multiplica x. Como eu não tenho aqui mais π sobre 2, mais 45 graus, mais 180 graus, seria o N. Geralmente aparece o formato de pi radianos ou graus. Então, vamos esboçar esse gráfico. Bora lá. Primeiro passo, pessoal. Monta a tabelinha que eu falei. Vamos fazer aqui, ó. Olha aí. Vamos lá. Aqui é x, aqui é y. Aqui você escreve a função. Tudo que está depois da igualdade aqui, ó. Então, é 2 seno de 3x. Ó. 2 seno de 3x. Agora, como eu falei, começa pelo meio. Você vai escrever 2 seno. Você vai colocar 3x? Não. Você vai colocar quem? 0 graus. Coloca 0 aqui, ó. Agora vem 2. O que tiver antes da palavrinha seno aqui, você coloca. Fosse lá 5 mais 2 seno de 3x, ficaria 5 mais 2 seno de 0. 5 mais 2 seno de 90, que é o próximo valor. Depois 2 seno de 180. 2 seno de 270. E 2 seno de 360 graus. Ah, agora eu já sei. É só colocar aqui x0, 90, não. Agora que a gente tem que ter o cuidado. Na outra lá, tranquilinho, não tinha ninguém do lado do x. Agora tem o 3. Então, você vai ter que montar umas equaçõezinhas aqui, ó. Você vai pegar esse 3x aqui, ó, para achar esse x. Você vai pegar esse carinha que está colado no x e igualar com esses ângulos que você sempre vai trabalhar. Que é 0, 90, 180, 270 e 360. Então, aqui vai ficar 3x, olha que eu vou fazer com caneta azul. 3x igual a 0 graus, então x igual a 0 graus sobre o 3 cai aqui dividindo. Então, 0 graus dividido por 3 é 0. Tá aí, 0 graus. O próximo agora. Ah, mas tem que fazer, professor, com todos? Tem. Você vai ter que pegar 3x agora, olha aí, e igualar agora com quem? Com 90.
Então, 3x igual a 90 graus. Então, vai ficar x igual a 90 graus, o 3 cai dividindo, x igual a 90 dividido por 3 dá 30. A boa notícia agora, pessoal, você não precisa continuar. 3x igual a 180, 3x igual a 270, 3x igual a 360. Não há necessidade. Por quê? Porque a gente já percebeu que aumenta de quanto em quanto, ó, 30. Ó, 0 vai para 30, 30 vai para quanto? 60. Pode testar aí, ó, 3x igual a 180, vai dar 60. Se igualar 3x igual a 180. Então aqui vai ficar 0 graus, agora 30. Pegou aí, ó, olha aí o intervalo. Então tá aumentando. Então aqui vem 60 e aqui vem 90. 90 mais 30, 120. São esses os valores. O y é o seguinte, vamos lá, seno de zero. Vamos voltar aqui na nossa... Vamos lá, seno de zero é quem? É zero. O seno de 90 é o 1, o de 180 é 0 e de 270 é menos 1. Tá? E de 360 é o mesmo de 0, que é o segundo valor, 0 também. Então guarda isso aí. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, seno de zero é 0, coloca aqui em cima, tá? Que esse cara aqui, antes da palavrinha seno, está multiplicando o seno de 0. O seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, joga ele aqui, ó, 0. O seno de 270, aquele carinha lá embaixo, lá, menos 1. E o seno de 360, que é o mesmo de 0 graus, que é 0. Então aqui é vezes, ó, tá colado aqui o carinha, que é o 2, está multiplicando o seno. Então vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes menos 1 é menos 2, e 2 vezes 0 é 0. Pronto. Agora a gente já consegue esboçar o nosso gráfico. Vamos lá? Vamos fazer esse gráfico, vamos fazer ele bem aqui mesmo, né? Aqui é x, aqui é y. Eu vou colocar aqui, ó, sendo 2, né? E aqui sendo menos 2. Então, nós temos os ângulos de 0 graus. Imagina a circunferência, esticou ela, tá? Parte dela aqui, os valores que nós usamos. Então, aqui é 30. Agora são os valores de x. Aqui 60 graus. Aqui 90 graus. Aqui 120 graus. Então, primeiro para ordenado aí, pessoal. 0 graus e 0. Eu vou marcar aqui. Ó. Agora 30 graus e 2. 30 graus está aqui. 2 está aqui. Marca aí. Agora, 60 graus e 0, 60 graus de x, y é 0. O próximo, 90 graus e menos 2, então 90 graus está aqui, menos 2 aqui, ó. Olha aí. E 120 graus e 0 que está aqui, ó. Você sempre começa deixando um pedacinho assim, ó, indicando que ele continua, tá? Esse movimento ondulatório continua. Ó, vai ficar aqui. Então, é bem parecido com a função cosseno. Se você aprender bem aqui, ó, você consegue tirar de letra a função cosseno. É isso aí, ó. Nossa função seno está esboçada. Agora os 4 conceitos bem rápido. Período, vou chamar só de P, ó. Vamos lá. Período é pegar esse cara, o último que você usou, menos esse, ó, 120 menos 0. Você pode fazer esse menos esse, tá? Então vai ficar 120 menos 0 é 120. 120 graus, ou... E aí você escreve isso na forma de π radianos. Se eu pegar π sobre 6 é 30 graus. Então, se eu pegar 4π sobre 6, é a mesma coisa, eu vou fazer bem aqui, ó, pra gente ver aqui, ó. 4π sobre 6. Ó, 180 dividido por 6 dá 30. 4 vezes 30 dá 120 graus. Né? Só que 4π sobre 6 dá para simplificar. Estou tentando fazer isso mentalmente, ó, por 2. Né? Então, 4 por 2 dá 2π sobre 6 por 2 dá 3. Ó, 180 dividido por 3 dá 60. 2 vezes 60, 120 graus. Tem que saber escrever isso, viu? Na forma de π radianos. Não tem como fugir disso. Agora a imagem. Imagem aqui, ó. I do Y aqui, ó. Vamos pensar assim, né? Fazer esse trocadilho. Então, ó, o máximo que assume é 2 e o mínimo que assume é menos 2. Então, a imagem vai de menos 2, intervalo fechado, né? Porque o 2 também participa, ao 2. Agora, o eixo de simetria. Bem aqui, ó. Vou colocar esse. Eixo de simetria. É aquele cara que corta ao meio. Basta olhar aqui, ó. Ó, onde corta essa função aqui, ó. Onde ela fica dividida ao meio. Então, é no zero aqui, ó. Y igual a 0. Período, imagem, eixo de simetria e a amplitude. Faltou a amplitude aqui. A amplitude é pegar essa metade dele, que é no eixo de simetria Y igual a 0, até o máximo que atinge. Ou aqui para baixo também, ó. Só que aí você pega, né? Você sabe que você está calculando uma medida. Então, essa amplitude vale quanto? Vale 2, tá? Agora, pessoal, bem rápido, uma dica para vocês aqui. Ó. Como a gente já sabe, né? Esse cara aqui, ó,
temos aí, tá, o que é cobrado, basicamente é isso. Com exceção aqui da amplitude, que é um conceito de ondulatória de física, mas o resto aqui aparece muito aí nas questões de matemática. Esse cara aqui, ó, é o B, né? O A aqui, ó, a gente não tem, ele é zero, tá? O K aqui, ó, é o 3 aqui, ó, que multiplica x. O período, para quem gosta de fórmula aí, ó, presta atenção, pega aí essa dica, tá? É 2π sobre K. Então, você pega aqui, ó, 2 vezes π dividido por K. O K vale quanto? O K vale 3. Ó. Olha aqui o período, 2π sobre 3. Você já achou. Tá vendo aqui? Ó? 2π sobre K. Então, essa é a formulinha para o período. A amplitude, pessoal, você pode ver que a amplitude é o seguinte. É esse valor B aqui, ó, esse cara aqui, ó, que multiplica. A amplitude é o B. Ó. Se quiser até anotar, tá? Isso aqui é a amplitude, ó. Tá? Porque às vezes você tem essa função numa questão e tal, e não é necessário você esboçar o gráfico para tirar esses valores. Você tem que saber retirar esses valores sem esboçar esse gráfico. Então, o cara que multiplica aqui a palavrinha seno, que é o B, é a amplitude. Então, a amplitude, vamos lá. Quem que é o cara que multiplica seno é o 2, a amplitude é o 2. Confere aí, fiz a anotação aqui embaixo, né? Olha aí, confere, amplitude é o 2. Falta ainda a gente falar do eixo de simetria. O eixo de simetria é o A. Então, vamos lá. Aí a gente olha para a função. Olha para a função. Quem é o cara aqui, ó, que está somando, ou de repente tem um menos, né? Que é o cara negativo, com esse B que é o 2. Tem alguém aqui? Não tem. Quando não tem, a gente sabe, né? Não tem ninguém somando com 2 ou subtraindo. Então, o eixo de simetria é o y igual a 0. Olha aí, ó. Y igual a 0. Então, basicamente é isso. Agora, a imagem, que é um conceito aí muito importante vocês aprenderem, sem ter que esboçar esse gráfico, é você pegar A mais B e A menos B. Olha só aqui, ó. Como que ficaria a imagem? Vamos lá. O A, quem que é o A? Não tem. Então, aqui é 0. O B, nossa, é o 2. Então, ficaria 0 mais 2. Então, a imagem aqui, ó, eu já sei que pode ser 0 mais 2 dá quanto? 2. Notando aqui para vocês enxergarem. E A menos B. O A nosso não tem, seria 0, certo? Menos o B, menos o valor B. O B você pega ele sem o sinal. No caso, ele é positivo mesmo, fica aqui, ó. Então, vai ficar 0 menos 2. Quanto que é 0 menos 2? Dá o quê? 0 menos 2 é menos 2. Então, tá aqui, ó. De novo, repetindo, imagem é você pegar nessa função do tipo A mais B, o 0 mais 2, que é o A mais B, como eu falei, que vai dar 2, e o A menos B, que seria 0 menos 2. Então, dá 2 e menos 2. Vou escrever primeiro o valor menor e o 2. Intervalo aqui fechado. Beleza, pessoal? Então, aqui foi rápido, né? Eu fiz apenas duas aqui, mas dá pra gente entender legal. Se você pegar a genérica aqui, ó, quem que é A, quem que é o B aqui? O B seria quem aqui, ó? Voltando aqui na primeira. Aqui seria o 1. O A aqui, nossa, aqui, ó, seria 0. Então, se você pegar aqui a imagem, vamos lá. Se você pegar A mais B, 0 mais 1, é 1. Tá? Eu vou colocar primeiro o positivo, não tem nada não. E A menos B, né? A mais B, 0. Quando não tem aqui é 0. 0 mais 1 é 1. E 0 menos 1 seria menos 1. Tá? Eu vou colocar 1 aqui e jogar o menos aqui para ficar o modelo igual ao que nós respondemos aqui. Olha aí. Ó. O período é 2π sobre K. Então, K é o cara que multiplica aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. Bem aqui. Ó. Período 2π sobre K. Então, vai ficar 2π dividido por K. K é aquele número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? Ora, quando não tem nada do lado do x, é quem? É o 1. Então, aqui fica 2π dividido por 1. Quanto que é 2π dividido por 1? 2π. Nós já fizemos. Olha aí, ó. Tá? Então, 2π dividido por 1 é 2π. Valeu, pessoal? Então, era isso, tá? Próxima tela aí, as atividades para vocês. Fui. Então, olha aí, pessoal, atividade 1. Letra A, letra B, você construir os gráficos dessas funções aí. Função seno, A2, está pedindo o período e o valor máximo de f, ok? Valeu, próxima aula eu venho com a correção.